Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro virtual da Seichonoye do Brasil. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje falaremos sobre o tema O paraíso existe em todo lugar, principalmente em seu empreendimento. O estudo de hoje, ele tem um foco em empresários, empreendedores, donos de empresas, gestores de equipes, mas quando falamos sobre a verdade que nós estudaremos aqui, ela se aplica em todo o âmbito de nossas vidas. Então, focaremos aí falando sobre empreendimento, mas essa verdade permeia a nossa escola da vida. O paraíso existe em todo lugar e manifesta-se em todo lugar. Sim ou não? Como assim, preletora? Sim ou não? É verdade. Existir e se manifestar são fases diferentes de um acontecimento. Assim como falamos, o paraíso existe e se manifesta em todos os lugares, também o inferno pode se manifestar em todos os lugares. E vejam que eu não disse que o inferno existe em todos os lugares, mas ele somente pode se manifestar. Então, precisamos entender com profundidade o sentido dessas palavras, quando falamos em existir, existência verdadeira, e quando falamos em manifestação. A Seichonoye trabalha um dos pilares fundamentais da verdade que estudamos sempre, que é: só existe Deus e o que vem de Deus. Entendam? Só existe Deus e o que vem de Deus. Já o manifestar é o que nós fazemos aqui nesse mundo fenomênico. Então, as manifestações, elas podem sim ser diferentes da existência. Nós temos esse grande poder, esse grande potencial de tanto manifestar essa verdade suprema, que tem existência verdadeira, quanto distorcê-la um pouquinho aqui nesse mundo fenomênico. Então, vamos entender. Quando falamos da existência do paraíso, por que ele existe? Porque ele é algo divino, é algo que realmente veio de Deus, é uma criação de Deus. Então, quando pensamos em paraíso, pensamos em um lugar ou uma situação perfeita,
bela, harmônica, abundante. Isso é o que existe de verdade. Quando falamos em manifestar, nós podemos manifestar essa situação bela, harmônica, perfeita e abundante. Podemos manifestá-la em nosso empreendimento, nos nossos lares, em todos os lugares, os âmbitos da nossa vida. Porque nós é quem criamos essas manifestações. Por isso eu disse que nós podemos manifestar esse paraíso que existe verdadeiramente, ou não. E quando nós não manifestamos esse paraíso que existe verdadeiramente, nós distorcemos um pouco essa manifestação, é quando acontece aí a aparição, a manifestação do chamado inferno. Por isso que depende de nós, precisamos ter muito claro esse entendimento do que é a criação de Deus, o que é divino e o que nós estamos trazendo aqui para esse mundo fenomênico, esse mundo dos 5 sentidos. Para o estudo de hoje, nós vamos utilizar os livros A Verdade da Vida, volume 37, A Verdade da Vida, volume 38 e Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1. Então, para nos esclarecer um pouco mais sobre o que existe, o que foi criado por Deus, vamos ali no dia 6 de maio. No livro A Verdade da Vida, volume 37, dia 6 de maio, o mestre nos traz a seguinte mensagem. O mundo visível aos nossos olhos é o mundo da segunda criação. É o mundo criado pela mente humana, ou seja, é o que nós manifestamos aqui na face da Terra. No seu âmago está o mundo da primeira criação, criado pela mente de Deus. Então, o que existe de verdade é o que foi criado por Deus. E nós não enxergamos com esses olhos físicos. Esses olhos físicos, por serem também uma criação do mundo fenomênico, eles enxergam o que é visível. O mundo da primeira criação, por ser a criação de Deus, jamais se obscurece. Mas o da segunda criação, às vezes, se obscurece conforme a nossa mente. Mesmo que fique obscuro, não nos queixemos, visto que foi a nossa mente que se obscureceu. Vejam que interessante. Não vamos desanimar porque o que nós estamos enxergando verdadeiramente, a manifestação, não é a mais perfeita, ou não está como gostaríamos. Esse é um momento em que a nossa mente se obscureceu. A solução para mudar essa manifestação, mudar essa projeção, é o que nós vamos estudar durante essa atividade de hoje. Mas vejam, o ponto está na nossa mente. O que nós visualizamos, o que está manifestado fisicamente, o que nós pegamos é criação, é manifestação da nossa mente. Só que na essência, a ideia disto é perfeita. Nós é que ao trazermos para a nossa realidade, distorcemos um pouquinho o que Deus criou com tanta perfeição. Então, o pensamento concretiza-se em coisa, a ideia concretiza-se em coisa. Quando falamos de ideia, a ideia divina é o que Deus criou. Deus se comunica conosco justamente através de ideias. Quando nós nos dedicamos a estudar, a meditar, como é que chegam essas informações até nós? Justamente através de ideias, que nós transformamos em pensamentos e que transformamos em manifestações, nas criações aqui. Por isso que a distorção, quando ela ocorre do mundo da primeira criação, que é o mundo de Deus, para o mundo da segunda criação, que foi criado pela mente humana, quando acontece essa distorção e o que manifesta que não é o que nós gostaríamos, é neste processo de manifestação que deve ser feita a correção.
Porque na nossa essência, nós também somos perfeitos. Mas quando nós vivemos, quando nós atuamos os diversos papéis da nossa vida, né? Então, seja como filhos, seja como os pais, seja como primos, amigos, líderes, gestores, subordinados, empregados, enfim, esses diversos papéis que nós exercemos, quando nós estamos executando aqui nesse mundo fenomênico, quando a gente não executa ele com perfeição ou da forma que nós queríamos, não é que nós somos imperfeitos, não, nós somos perfeitos filhos de Deus, mas nós não estamos vivendo essa perfeição, não estamos manifestando essa perfeição. Então, o processo de correção do que está manifestado também é de nossa responsabilidade. E que bom que nós temos essa possibilidade, né? De corrigir o que está manifestado e o que não está nos agradando. Então, como podemos manifestar o paraíso que, em verdade, tem existência verdadeira? Como que eu manifesto ele aqui? Como eu trago ele para esse mundo visível, esse mundo físico aí? Especialmente no meu empreendimento, que é o nosso foco de hoje. Precisamos entender em profundidade a nossa essência. Então, justamente aqui no dia 6 de maio, é trazido para nós essa verdade de que no âmago, então na profundidade deste mundo fenomênico, na essência, na ideia prima, existe a perfeição. Porque ele veio de Deus, ele veio da fonte divina, da fonte que tudo faz com harmonia. Se ele tem esta essência divina, eu preciso me conectar mais, eu preciso olhar mais para esta essência, para esta fonte, para conseguir projetá-la aqui nesse mundo físico, nesse mundo dos 5 sentidos. Precisamos entender que no nosso empreendimento, nos nossos negócios, o centro de tudo isso, a essência de tudo isso é Deus. É Deus que está ali. Deus está agindo através de você, Deus está agindo através dos seus funcionários, dos seus colaboradores, está agindo através dos seus clientes. Então, quando nós aprofundamos um pouco mais a nossa visão, a gente sai ali da superfície do que está manifestado. A gente realmente para entender, presta atenção naquilo. E a gente chega a essa profundidade e esse discernimento de que Deus é o centro de tudo. Quando a gente tem esse reconhecimento, então nós devemos começar a agir também como Deus e com responsabilidade. Né? O que está manifestado não é responsabilidade do outro, mas é minha responsabilidade. E eu sou um canal por onde Deus se manifesta aqui na face da Terra. Então, essa nossa ligação intrínseca com Deus precisa ficar muito clara para nós, para que possamos começar a olhar para isso, reconhecer, nos identificar com a nossa essência e agir como Deus. Para Deus não existem dificuldades. Para Deus não existe escassez. Se Deus é a minha fonte de provisão infinita e tudo que eu preciso eu realmente me prestar a voltar os olhos para Deus, com certeza todas as respostas virão. E todos os direcionamentos necessários para que a gente manifeste, para que a gente crie aqui nesse mundo dos 5 sentidos, também virão, com toda a certeza. Precisamos estar muito conscientes de que somos o representante máximo de Deus aqui na face da Terra. E para algumas pessoas isso pesa. Mas por que pesa? Pesa porque, infelizmente, ela está vivendo muito na ilusão. É necessário voltar a sua mente para Deus e começar a aceitar.
essa sua ligação divina, aceitar qual é a sua fonte de vida. E aos poucos, para algumas pessoas isso é muito simples, mas para outras nem tanto. Então, aos poucos, né, em doses homeopáticas, ir reconhecendo Deus na nossa vida, ir reconhecendo Deus nos nossos atos. Nós podemos até, como prática, diante de uma situação difícil, parar e fazer a seguinte pergunta: como Deus agiria no meu lugar? Sim. Se está difícil de você entender essa sua ligação com Deus, então coloque-se no lugar dele. Como Deus agiria no meu lugar? Como Deus agiria nesta situação? Que atitudes Deus tomaria? Não eu, ser carnal aqui, o dono da empresa, né? O líder da equipe ou o chefe. Não, não é esse que tem que tomar as decisões para a gente manifestar o paraíso. Devemos tomar as decisões como Deus. Receber e aceitar com docilidade essa orientação da sabedoria divina. Então, precisamos nos dedicar a manifestar o nosso eu verdadeiro, libertando-nos do eu falso. Sim, precisamos nos dedicar. Não é algo que tem esforço, porque não é pesado. Sabe por que não é pesado? Porque é a nossa essência. Nós somos aqui convidados tão somente a ser o que nós fomos enviados para ser aqui na face da terra, que é Filho de Deus. A orientação, o pedido aqui é só: cumpra a sua missão de Filho de Deus e vai dar tudo certo. É tão simples que muitas pessoas dificultam, né? Muitas pessoas, não é possível que é só isso. É só me comportar como filho de Deus? É só manifestar o meu eu verdadeiro? Sim, é só isso. E ter a docilidade de aceitar isso, né? Então, continuando, no dia 7 de maio, o mestre nos traz uma perspectiva sobre essa questão de falso eu, a libertação do falso eu e a manifestação, a vivência do nosso eu verdadeiro. Então, embora tenhamos conquistado as liberdades externas, estamos sob o domínio do tirano interno falso eu, sendo raros os que estão de posse da liberdade perfeita. Quando nós lemos essa frase, o que ela quer nos dizer, falando de forma mais prática? Vocês que estão estudando e acompanhando as atividades, que fazem os cursos que a Seichanoye nos proporciona, vocês estão sim buscando cada dia mais manifestar o seu eu verdadeiro, né? Mostrar a sua imagem verdadeira para as pessoas. E essa é uma dedicação, é um trabalho diário que necessita ser feito, né? E durante toda a nossa rotina, vem diversas oportunidades de manifestar esse eu verdadeiro, essa imagem verdadeira, né? Por vezes, pela dificuldade, né? Ou por alguma situação em particular, a gente não acredita. A gente olha para uma situação e fala: nossa, tá bom demais para ser verdade. Nossa, isso é demais para mim. Será que eu mereço tanto? Vamos lá. Filho de Deus, herdeiro de Deus, obviamente que merece tudo. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de aceitação. Só que a gente vive tão atribulado com as situações do dia a dia que a gente acaba esquecendo essa nossa herança divina. E quando a gente se esquece e faz aquela perguntinha: nossa, tá tudo tão bom que nem parece que é verdade. Nossa, será que tudo isso é para mim mesmo? Né? Quando a gente lança essas perguntas é que o falso eu está querendo se manifestar. Então, durante o nosso dia, vem aquela constante de ora eu estou ali, vivendo a verdade, praticando a verdade, vivendo como filho de Deus. Mas existem algumas outras horas que nós temos oportunidade
de manifestar ainda mais esse eu verdadeiro, mas a gente acaba falhando. Então, o assunto aqui é: vamos nos despertar deste falso eu. Então, quando estamos sob o domínio desse tirano falso eu, tornamo-nos miseráveis, enchemo-nos de medo, somos perseguidos pela desconfiança, feridos pela cólera, corroídos pela avareza, ferimos a nós mesmos com a arrogância, somos assaltados por todos os tipos de desgraças. Quando nós fraquejamos na manifestação do nosso eu verdadeiro, a gente dá espaço para que esse eu falso venha à tona e comece a temer, e comece a desconfiar, e saia do rumo que a gente vinha trilhando de manifestação da nossa imagem verdadeira. O homem verdadeiro não é em absoluto feito para sofrer, tornando-se escravo desse tirano falso eu. Nós precisamos descobrir esse eu verdadeiro e dar-lhes a liberdade perfeita. Para conquistarmos a verdadeira liberdade, devemos conhecer a verdade. Porque Jesus disse: a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Eu já falei, mas vamos aqui no livro Sutra Sagrada Verdade em Orações, justamente no prefácio, lá no comecinho, segundo parágrafo do prefácio. Jesus Cristo disse: a verdade vos libertará. Realmente, quando a verdade penetrar até as camadas mais profundas do seu subconsciente e se fundir com a vibração de sua vida, você se tornará completamente livre. Sua força infinita subjacente revelar-se-á plenamente, possibilitando-lhe não só concretização de desejos ou alcançar seus objetivos, como também trabalhar em prol dos semelhantes e da paz da humanidade, e até mesmo realizar diversos milagres para que seja cumprida a sagrada missão de construir o paraíso na face da terra. Se alguém aqui não sabia qual era a sua missão, está aqui, tão claro como a água que jorra da fonte. A nossa sagrada missão, como filhos de Deus perfeitos que somos, esta é a verdade. A missão é construir o paraíso na face da terra. Nossa, preletora, mas isso vai dar um trabalho? Não vai não. Pelo contrário, quando você se dedicar a esta sagrada missão, o que lhe acontecerá, na verdade, é um prazer imenso. É um prazer imensurável. Já diz algumas frases aí que quando você faz o que gosta, o trabalho ele não é mais pesado, né? Então, quando descobrirmos a verdade, que é a nossa essência divina, quando vivermos pautados nesta verdade, como filhos de Deus perfeitos, essa construção do paraíso terrestre será algo tão simples, tão natural, tão fluido, que a gente não vai falar: nossa, é trabalhoso isso. Não, é simplesmente viver. É o sentimento natural. É natural que nós tenhamos tudo o que desejamos, desde que esse tudo que desejamos beneficie o maior número de pessoas, não prejudique ninguém, né? Porque se a gente fizer a pergunta o que Deus faria no meu lugar, por exemplo, para a realização de um desejo, certamente Deus não escolheria realizar algo que venha a prejudicar alguém ou algo, tá? Certamente Deus não
daria o aval para a realização de um desejo egoísta. Por isso que nós falamos, se o seu desejo, se o seu objetivo, se o seu propósito, ele é abrangente, ele beneficia o maior número possível de pessoas e não prejudica ninguém, certamente ele será realizado. Ele tem o de acordo de Deus para que ele aconteça. E virão a você ideias, colaboradores, tudo o que for necessário para a realização desse desejo, propósito ou objetivo aqui na face da Terra. Como eu disse, a questão do egoísmo. Aqui no dia 4 de maio, o mestre nos traz uma explicação sobre o termo egoísta. Existe o termo egoísta. Esta palavra serve para qualificar as pessoas que pensam somente em si e não pensam nos outros. Entre as pessoas que vêm me pedir a cura de doenças, encontram-se muitos egoístas. Entre as pessoas que vêm me pedir a cura de doenças, encontram-se muitos egoístas. O mestre colocou isso para a gente. E qual é o ponto aqui? Muitas vezes nós queremos a cura de alguém, mas o caminho, a missão daquela pessoa é diferente do que nós desejamos, tá? Seja cura ou continuidade aqui no mundo fenomênico. Mas nós, e aí às vezes a gente confunde, a gente se perde achando que é amor, mas às vezes é egoísmo. Às vezes a pessoa, né, ou o animalzinho, por exemplo, né, ou a situação, um relacionamento, né, ou um empreendimento, enfim, já cumpriu a missão, já trouxe aprendizado para quem tinha que aprender, né? Já trouxe tudo o que era o propósito para com aquilo veio, né? Com aquilo se manifestou. Mas nós, numa posição egoísta, queremos que continue. E a gente defende essa continuidade baseados no amor. Então, cuidado. Cuidado. A gente precisa ter um olhar muito mais profundo de entender muito mais aquela história. Nós não podemos olhar somente a foto da nossa vida ou da nossa história. A gente precisa olhar o filme completo. Tudo que tinha que aprender, toda a missão já foi cumprida? Se já foi, vamos libertar. Vamos deixar de ser egoístas e querer que as nossas vontades sejam realizadas e libertar e agradecer, manifestar a gratidão. Que bom que tivemos momentos felizes, seja num relacionamento, enfim, em qualquer âmbito aí, de coisas que terminam, que necessariamente neste mundo fenomênico as coisas têm começo, meio e fim. Aqui no fenômeno é assim. O que tem existência verdadeira não é visível aos nossos olhos. Logo, quando a gente fala de corpos de relacionamento, de situações que têm começo, meio e fim, elas são projeções do fenômeno. Elas devem acabar em algum momento, por mais sofrido que seja. E a gente precisa elevar a nossa mente, né? Nos conectar com Deus para ter este entendimento. Então, uma vez conscientizada, nós conscientizados, né, da importância que nós temos em nosso empreendimento, nos nossos relacionamentos e da nossa responsabilidade como representante de Deus.
Aqui na face da Terra, nos nossos empreendimentos, nas nossas vidas, nós passamos a enxergar e a comprovar que nós não devemos ser egoístas. Pelo contrário, nós devemos ter intenções muito maiores, muito mais grandiosas, porque nós somos os responsáveis por manifestar Deus aqui na face da Terra, a autorrealização de Deus nós somos, e, por exemplo, o nosso empreendimento atende tantas pessoas, tantos colaboradores diretos ou indiretos. Então, a gente realmente precisa entender e reconhecer a nossa grandiosa responsabilidade de chamar para nós os problemas que estão acontecendo, nós, o centro, é que vai resolver. E como? Voltando-nos para a nossa essência, voltando-nos para Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, como último e máximo acabador do processo de criação do universo. O homem é a concretização da liberdade perfeita de Deus. E Deus concedeu-lhe o direito de governar todas as coisas. Vejam como Deus foi amoroso e bondoso conosco. Ele já nos deu de tudo e Ele nos dá também a opção de viver esse tudo, trazer esse tudo aqui para a realidade ou não. Deus nos deu a possibilidade de aprender pelo amor ou pela dor. Tudo é uma questão de escolha. No momento em que se conscientiza dessa perfeição de Filho de Deus, essa nossa essência divina, através da meditação Shinsokan, então está aqui a nossa prática fundamental, né? É através da meditação Shinsokan que eu vou cada vez mais iluminar a minha mente, cada vez mais me conectar com Deus, receber as inspirações divinas, reconhecer a minha essência, tá? O homem consegue realizar a perfeição da sua imagem verdadeira. No momento em que nos conscientizamos do homem verdadeiro que se aloja em nosso interior, todas as imperfeições se apagam, a desarmonia desaparece. Ou seja, o homem se liberta de todos os sofrimentos. É importante, é necessário a observância dos preceitos corretos, a dedicação, o esforço, o aprimoramento espiritual, os atos de amor, a paciência e a leitura dos livros da verdade. Então, além de nos dedicarmos a realizar a meditação Shinsokan para iluminar a nossa mente todos os dias sem falta, o mestre complementa aqui para nós. É necessário a observância de preceitos corretos, né? Então, nos dedicar a manifestar esse Filho de Deus perfeito, buscar o nosso aprimoramento espiritual, termos atos de amor, termos paciência e ler os livros da verdade. Quanto mais nós buscamos essa iluminação, essa expansão da nossa mente, mais fica fácil de viver como Filho de Deus. É instantâneo? Não é instantâneo. É um processo gradual. Nós, seres humanos, estamos aqui na face da Terra, todos nós, expandindo a nossa consciência, dia a dia, passo a passo, gradualmente. E detalhe, cada um está em um momento diferente. Cada um de nós aprende de forma diferente. Então, a situação de cada um é muito particular.
mas todos nós estamos trilhando o caminho de expansão da consciência. Estamos trilhando esse caminho de libertação, de iluminação da nossa vida. E cada um, dentro da sua rotina diária, tem o caminho aí a perseguir, né? Quando a gente fala de a verdade periférica, né? É a forma com que os ensinamentos de Deus são passados. Algumas pessoas se identificam com a forma com que nós trazemos essa verdade aqui na Seichonoye. Outras pessoas se identificam com a forma com que outras religiões trazem. O importante é reconhecermos a nossa essência, independente de onde estivermos professando a nossa fé. É importante crermos neste único Criador, neste único que fez com que existisse essa vida divina, que é Deus. E essa manifestação aqui é por nossa conta. Mas a essência, todos somos filhos de Deus. E a Seichonoye ainda nos leva a um entendimento mais profundo. Deus, natureza e seres humanos são um só ser. Ou seja, a vida que habita em mim, que habita esse corpinho de ser humano, é a mesma vida que habita os animaizinhos da selva, é a mesma vida que habita a plantinha, a árvore que está na nossa casa, nos nossos jardins, nos parques. É a mesma vida que habita os rios, os mares, os lagos. Vejam quão grandiosa é a presença de Deus na face da terra. E é isso que a gente precisa reconhecer. Essa criação maravilhosa que Deus fez. Só existe Deus e o que vem de Deus. O que é manifestado aqui é a nossa criação. E agora, aqui no livro A Verdade da Vida, volume 38, lá na página 177, nós temos um exemplo, um relato de transformação do inferno em paraíso. Às vezes tem pessoas que falam, eu vivo no inferno, meu trabalho é o inferno, ou até a minha casa. É possível transformar assim? E aqui a gente tem um relato de como isso foi feito. Então, lá no dia 22 de dezembro, um vereador que esteve detido em um escândalo político relatou a sua experiência no auditório da sede central. Então, o relato é bem maior do que os pontos que eu vou abordar aqui, então recomendo que façam a leitura A Verdade da Vida, volume 38. Recomendo que leiam todos os livros da Seichonoye. Acessem a nossa livraria virtual, adquiram os seus exemplares, façam a leitura e estudem. Em todos os exemplares são trazidos para nós muitos relatos, muitas comprovações de que, ao praticar os ensinamentos da Seichonoye, sim, você muda a sua vida, você muda o que você está manifestando. Então, vamos falar aqui dessa transformação do inferno em paraíso. Então, esse vereador eleito se envolveu em um escândalo político e ele foi preso. E, estando lá encarcerado na cadeia, ele relata que sentia muita falta de um conforto espiritual. Ele relata que ficava o dia todo sem fazer nada, né? E com a mente ali voando, ele percebeu o quão importante seria ter esse conforto espiritual. E ele se lembrou, ele no passado da vida dele já tinha tido algum contato muito breve com os ensinamentos da Seichonoye, e estando lá dentro da cadeia, ele se lembra
da Seichonoye. Então ele pede para que providenciassem para ele um volume do livro Seimei no Jiso, que é a nossa coleção A Verdade da Vida. E ele passou a ler, a fazer o estudo daquele exemplar que recebeu. E lá dizia para ele o seguinte: para encontrarmos a verdadeira felicidade na vida, devemos proporcionar alegria aos outros, pois a alegria do próximo é a nossa própria alegria. Nossa felicidade consiste em tornar feliz o próximo. Eu havia lido alguns livros religiosos, mas todos eles falavam sobre a vida em situações normais e não diziam como alcançar a felicidade em situações anormais, como, por exemplo, dentro da cadeia. Então, imagine, ele está lá, preso, sem poder nada fazer e recebe essa mensagem. A alegria, para que você conquiste a sua felicidade, você precisa tornar feliz o próximo. Como é que ele ia tornar feliz o próximo ali encarcerado? Parece quase impossível, né? Só que não, ele tornou isso possível. Então, continuando o relato, ele fala: os presos já condenados por uma sentença eram obrigados a fazer serviços gerais, tais como trazer água, chá ou remédio aos encarcerados. Mas é claro que esses presos já condenados, né, também estavam vivenciando aquela situação de tolhimento da liberdade. Então, eles eram muito grosseiros e não tinham o mínimo de consideração para com quem estava dentro das celas. E ele até relata aqui que, pensando bem, isso é natural, já que todos estão condenados, né? Todos estão numa situação bem restrita, foi tolhida ali a liberdade física, mas só a liberdade física. Então, ao ler que é possível mudar o ambiente, que para ser feliz é necessário tornar feliz o próximo, ele coloca aqui: então eu resolvi colocar em prática o que aprendi pela leitura do livro da Seichonoye. Pensei, vou experimentar agradecer. Toda vez que me traziam água ou chá, eu dizia, muito obrigado. No começo, eles exclamavam, né? E olhavam com desprezo para ele. E ele ficava arrasado. Nossa, será que isso vai dar em algum lugar? E ele conta, pensei até em desistir, julgando que era tolice agradecer a pessoas estúpidas como aquelas. Porém, no Seimei no Jiso está escrito que a atitude do próximo é reflexo da nossa mente. Uau, como assim? Ele está ali tentando agradecer, tentando manifestar amor e as pessoas estão rejeitando, estão negando, não aceitando aquele carinho, aquela gratidão dele. E aí vem o mestre e fala, isso é reflexo da sua mente. Como assim? E aqui tem um ponto importante, que muitas vezes ao orientar as pessoas, nós justamente trazemos esse ponto, né? Dessa lei mental de que o outro é reflexo da minha mente e as pessoas não entendem, não, mas eu não penso assim, eu não... E olha só, fazendo uma reflexão, percebi que eu, pelo fato de ser vereador, tinha mente arrogante e que isso refletia nas pessoas, fazendo com que elas me olhassem com desprezo. Por isso, pensei que a situação poderia mudar se continuasse agradecendo. Então, ao ver, né, ao ler que o comportamento do outro é reflexo da minha mente, ele parou, pensou, analisou e falou, acho que eu sou um vereador bem arrogante, que olha para os outros e rejeita. E é importantíssimo termos esse esclarecimento e reconhecer essa situação. Só quando nós reconhecemos é que nós tomamos posse de mudar a situação. Então, sempre
reflexione sobre o que está acontecendo na sua vida. Sempre é você com você. É você com a história que você construiu. É você com os conceitos que você mantém dentro da sua mente. E que bom que os conceitos mudam, né? Porque os conceitos estão aqui nesse âmbito fenomênico. A gente muda de opinião. A gente muda de crença. A gente muda de várias coisas. Então, sempre pare e reflexione. E ele tomou a decisão de continuar agradecendo para mudar. E o que ele mudou? Ele. Essa atitude arrogante dele mudou. E deveria continuar agradecendo, pois do contrário, eu não seria um digno leitor do Seimeino de So. Olha só. Ele entendeu que se ele não colocasse em prática o que ele estava lendo ali, se ele simplesmente abandonasse, ele não era digno de continuar tendo contato ali, fazendo a leitura do ensinamento. Afinal, o que ia servir para ele se ele não colocasse em prática, né? Então vem um questionamento para nós. Estamos realmente colocando em prática tudo o que nós estamos aprendendo nos livros, nas atividades virtuais, nos cursos? Estamos de verdade? Se estivermos, com toda certeza, 100%, certamente, uma questão de tempo, a gente muda uma situação desagradável. Mas se não estivermos, até pensa. Olha aqui, não seria um digno leitor. Adianta você ficar insistindo aqui se você não pratica? O nosso incentivo é sempre para que pratique. Coloque em prática, viva isso. Porque senão não vai adiantar. E aí não adianta falar que não foi a Seichonoye que não te ajudou. Porque quem não se ajudou foi você mesmo. A Seichonoye está aqui, toda à disposição, trazendo toda essa coletânea de livros e ensinamentos. Mas o passo importante é isso é só 50%. A outra parte cabe a você. Agir. Então, ele continua. Continuei a agradecer. Oh, muito obrigado, obrigado pela gentileza. O Senhor é muito gentil e etc, etc. Os dias foram passando e do 4º dia em diante, então, olha, demorou 4 dias para ele começar a ver o resultado. Do 4º dia em diante, começaram a dirigir-me palavras gentis, do tipo, imagina o incômodo que o Senhor está sentindo. O Senhor é vereador, não é? Começaram a reconhecê-lo ali dentro, né? E começaram até a ter mais conversas com ele sobre o trabalho dele na política. E então ele começou a mudar, a enxergar a situação de forma diferente. E ele agradecia. Bondade sua, muito obrigada. Então ele continuou criando este ambiente de gratidão. Dessa forma, o presídio, que parecia um inferno cheio de diabos, transformou-se num paraíso habitado somente por anjos. E aí eu pergunto para vocês, mudaram as pessoas que estavam lá dentro? Os encarcerados continuaram os mesmos, os condenados continuaram os mesmos. O que mudou? Foi a situação. Mas por que a situação mudou? Por que os outros começaram a reconhecê-lo? Porque ele mudou. Ele foi o ponto de partida. Ele assumiu a responsabilidade dele e começou a agir. E como consequência desse comportamento, dessa atitude mental, ele contagiou o ambiente e ele começou a reconhecer que aquele presídio com todas aquelas pessoas não eram mais um inferno, mas era um paraíso, repleto de anjos. Pare agora e pense. Se você um dia afirmou que o seu lar, ou que o seu empreendimento, que o seu trabalho era um inferno, pare e pense e reflexione. O que você vai fazer para mudar esta situação? Porque é isso, não é o outro. Muitas pessoas às vezes falam, olha, eu vim na palestra, nossa, mas o fulano tinha que estar aqui.
Não, você tinha que estar aqui. Porque você é capaz. O outro também é, mas você buscou primeiro. Então, não fica querendo que o outro faça o que você teve acesso primeiro. Chegou primeiro? Aceita com amor e docilidade e começa a praticar. E você reconhecerá a mudança também no outro. Mas comece por você, você chegou primeiro. Assuma as rédeas da sua vida, assuma esse manifestar do paraíso em todos os lugares, principalmente no seu empreendimento. E ele continua, compreendi o quanto é grandioso o ensinamento da Seichonoye, compreendi realmente que o ato de alegrar o próximo constitui a nossa própria alegria. Porque é óbvio que quando nós chegamos num lugar e somos recebidos com sorrisos, nós também sorrimos. Mas se a gente chega e não tem sorriso, qual deve ser a nossa atitude? É de sorrir, o primeiro passo é nosso. Ah, mas eu sorri uma vez e não deu certo. Dá para continuar? É por isso que o mestre fala da dedicação. Observar isso, dedicação, oração, atos de amor, para a gente concretizar este paraíso terrestre. Continuando aqui o relato, o mestre nos traz um pouco mais de clareza, um pouco mais de aprofundamento sobre a meditação Shinsokan, a eficácia da meditação Shinsokan. Então, lá na página 181, dia 23 de dezembro, o mestre comenta, era recente o lançamento do volume 7 da coleção Seimei no Jiso, em forma de livro de bolso, sob o título Modo de Viver Iluminado. Hoje, o nosso volume 7 é a vida cotidiana, né? É o que a gente passa aqui no dia a dia. Então, neste livro, nos traz a seguinte informação. Aquele que pratica este modo de viver da Seichonoye, este modo de viver está sempre saudável. Na verdade, a falta de saúde é simplesmente reflexo do modo insalubre de viver e dos pensamentos insalubres do homem. O homem, em seu estado natural, manifestando a sua imagem verdadeira, quando ele manifesta, ele está sempre saudável. No referido livro, escrevi sobre a eficácia do Shinsokan, praticado durante 15 minutos antes de nos deitarmos. Mas quero aqui acrescentar ao praticante do Shinsokan. Quando essa prática tiver a finalidade de curar a doença, devemos observar especialmente o seguinte: perdoar as pessoas que amaldiçoamos durante o dia, ou até esse dia, perdoar as pessoas com as quais ficamos indignados, perdoar as pessoas que odiamos e perdoar completamente as pessoas com as quais não simpatizamos, inclusive todas as suas falhas. Então, queridos amigos empreendedores, donos de empresa, gestores de equipe, é importante no final do dia, durante a meditação Shinsokan, fazer essa reflexão e perdoar o que não lhe agradou. Perdoar aquele cliente que não te pagou, perdoar aquele funcionário que fez algo que não deveria, perdoar aquele gerente do banco que está te cobrando, que está ali te deixando maluco, ele está só cumprindo o papel dele, né? Mas se você tiver um entendimento errôneo dessa função que ele exerce, você vai criando mágoas. Então, esse exercício diário de perdão, de parar ali e revisar tudo o que aconteceu durante o seu dia e começar a perdoar, é essencial para curar a doença e para manifestar o paraíso. Então, preencher a mente com sentimentos de perdão e de gratidão nos últimos momentos de cada dia é de suma importância para a nossa saúde. Esse ato em si já é louvável,
mesmo que não influísse na saúde. Então, principalmente na saúde, porque quando guardamos mágoas, elas se transformam aí em algumas doenças, né? Elas manifestam algumas doenças, mas para toda a vida, para todo o âmbito da nossa vida, manifestar o perdão e a gratidão nos fará bem. Ah, mas e o outro? O outro, no tempo dele, ele vai aprender que ele também tem que ter essa prática, né? Ou que ele pode ter essa prática e, se ele escolher ter um modo feliz de viver aí em prática no seu dia a dia, bem-vindo. Como é agradável a manhã em que despertamos para uma nova vida, após termos eliminado o passado, perdoando a todos e agradecendo a tudo antes de dormir. É o início de um novo céu e uma nova terra. Quando paramos ali diariamente e começamos a reflexionar, a perdoar, a agradecer, a gente vai aos poucos criando uma nova projeção. A gente vai aos poucos trazendo para nós, trazendo para essa realidade o paraíso. Então é possível sim manifestar o paraíso, trocar a manifestação de algo que não está bom para algo bom, desde que a gente coloque essas práticas, primeiro nos conscientizar da nossa essência e do que tem a existência verdadeira. Só existe Deus e o que vem de Deus. Depois, nos voltar para assumir sermos a autorrealização de Deus, assumir esta responsabilidade, né, num sentido bem amplo, e começar a praticar. Se não houver essa vivência, essa prática, a gente não chega na manifestação. Muitas pessoas têm acesso aos ensinamentos, mas eles acabam só tomando conhecimento a nível de conhecer, de ler, né? Mas não colocam em prática. Esse passo de viver, de praticar, é essencial para a obtenção de resultados visíveis. Porque no invisível, tudo já existe, tudo é perfeito. Vamos então nos dedicar a cumprir a nossa missão, a viver como verdadeiros filhos de Deus aqui na face da terra. Então, eu gostaria de finalizar essa atividade, já que nós falamos a importância de meditar, de agradecer, de perdoar, né? De orar, com uma oração aqui do livro Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 1, está na página 171. Oração para exteriorizar a nossa imagem verdadeira, que é a máxima autorrealização de Deus. Então, por favor, coloquem-se em posição de oração, fechem os seus olhos e acompanhem. Deus é luz, é vida, é a fonte de saúde e a provisão ilimitada. É a origem de todas as coisas boas, e nós, como filhos de Deus, somos herdeiros da luz, da vida, da riqueza e todas as demais coisas boas, e trazemos dentro de nós mesmos tudo isso em estado latente. Neste momento, tomamos consciência dessa mina de tesouro que existe dentro de nós, e isso é o primeiro passo para concretizarmos esse tesouro em nossa vida. Neste momento, abrimos a janela da nossa mente e deixamos a luz de Deus penetrar em nós. A luz de Deus é a luz que alumia a treva. Quando a luz penetra dentro de nós, apaga-se toda e qualquer treva da mente, e a nossa mente se torna repleta de luminosidade. Como nós já abrimos a janela da nossa mente e deixamos penetrar a luz de Deus, estamos com a mente repleta de luminosidade.
Todas as coisas tenebrosas, sombrias e negativas extinguiram-se por completo da nossa mente. E eis que começam a se revelar perfeitamente todas as boas coisas provenientes de Deus, as quais haviam estado encobertas devido à ilusão da nossa própria mente. A vida de Deus, fundindo-se com a nossa vida, flui em nós numa torrente abundante e vigorosa, e graças a isso, desfrutando a nossa saúde perfeita. Nossa felicidade, saúde e riqueza vêm da imagem verdadeira, e isto é, de Deus, e se concretizam neste mundo fenomênico. Portanto, não as roubamos de ninguém, e elas melhoram e aumentam constantemente, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. Filho de Deus é Deus. Não poderia ser nada menos que isso. Deus está se manifestando através de nós. Portanto, nós, seres humanos, somos a mais elevada auto-manifestação de Deus. Não somos escravos nem serviçais de Deus. Somos a auto-manifestação de Deus e, portanto, a satisfação de Deus está em ver-nos cada vez mais elevados, puros, prósperos, amorosos, enfim, cada vez mais parecidos a Ele. A partir de agora, não vamos mais menosprezar a nós mesmos. Todos os complexos de inferioridade já se extinguiram de nossa mente. Nós vamos sempre santificar, divinizar e venerar a nós mesmos. Venerar a nós mesmos não é tornarmos-nos presunçosos e arrogantes, mas sim tornarmos-nos humildes, brandos e pacíficos, como Jesus Cristo, e assim como Ele, sermos pessoas capazes de tomar para si o pesado fardo da humanidade. Neste momento, conscientizamos que somos a suprema autorrealização de Deus, veneramos em nossa imagem verdadeira e juramos manifestá-la também nesta vida. Agradecemos a Deus por ter conferido a cada membro da nossa família a conscientização desta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais uma atividade virtual. Sejam muito felizes e manifestem o paraíso em seus empreendimentos, vivendo como verdadeiros filhos de Deus. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!